Seja bem-vindo a mais uma Comissão Executiva. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou a lei que protege a casa de famílias nas execuções fiscais. Significa que as finanças ficam impedidas de penhorar habitações nos casos em que existam dívidas fiscais. O Presidente da República justifica a decisão com o objetivo social. Marcelo Rebelo de Sousa prossegue assim a ampla concordância parlamentar relativamente à não rejeição do diploma. O Presidente da República decidiu promulgar esta lei no pressuposto de que o novo regime se aplica apenas a entidades públicas por créditos fiscais. A lei não toma em considerações situações paralelas de execução judicial de créditos, nem garante a proteção adequada no caso de penhora pela administração tributária não ser a primeira realizada. A lei que protege a casa de morada de família no âmbito de processos de execução fiscal foi aprovada a 8 de janeiro pelo PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN. O IMI progressivo vai substituir o imposto de selo para as casas de luxo. PS e Bloco estão decididos a avançar com esta solução. A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios. Quanto mais elevado o valor patrimonial de um imóvel, maior será a taxa de imposto a pagar. O Governo vai introduzir um mecanismo de progressividade que vai alterar a estrutura do IMI. Assim, no momento de calcular a taxa a aplicar, o fisco terá em conta a totalidade do património imobiliário de cada contribuinte. Ou seja, as contas são feitas a partir da soma dos valores patrimoniais tributários de todos os imóveis que a pessoa tenha, sejam prédios urbanos, rústicos ou terrenos para construção. Em contrapartida, os imóveis de valor superior deixam de pagar o imposto de selo anual de 1%, a que estão agora obrigados. A questão ainda está a ser trabalhada, mas a ideia é que as alterações cheguem ao terreno com o Orçamento do Estado para 2017 e que se aplique já ao imposto a pagar em 2017. Sem os detalhes da solução técnica, os fiscalistas alertam para a forma como isto se vai coadunar com a existência de uma taxa mínima e de uma taxa máxima de IMI e notam que assim haverá uma discriminação negativa sobre outros bens, como participações sociais ou obras de arte. Outro problema poderá colocar-se ainda ao nível dos contribuintes que tenham imóveis em vários municípios. Vai ainda ser necessário definir medidas anti-abuso para evitar planeamento fiscal abusivo ou através da distribuição das propriedades por vários membros da família através de doações. Depois da carga fiscal ter atingido um novo recorde em 2015, 34,4% do PIB, nesta Comissão Executiva vamos debater as intenções de Mário Centeno, perceber onde é possível aliviar e como é possível crescer. Para esta hora de conversa, conto com os comentários de João Caiado Guerreiro e Manuel Alegria. Muito bem-vindos a mais uma Comissão Executiva. Temos uma carga fiscal com um novo recorde em 2015, 34,4% do PIB. Este enorme aumento de impostos continua? Manuel Alegria. Bem, para já gostava de dizer, enfim, é conhecido que este recorde, enfim, que não nos, obviamente, dá com certeza uma grande alegria, mesmo assim, em termos médios, a OCDE está abaixo, não é? Ou seja, efetivamente, se nós medirmos a carga fiscal em termos do PIB, este valor é elevado, mas não é ainda, digamos, que escandaloso relativamente à média. Agora, se fizermos esta avaliação em termos do rendimento disponível, aí a situação varia. E aí Portugal está realmente na primeira linha dos países com carga fiscal relativamente ao rendimento disponível. Ora bem, a questão que se coloca é uma questão que, em termos meramente teóricos e desapaixonados, eu não serei capaz de lhe dar uma resposta conclusiva sobre se ainda vai aumentar ou se vai diminuir. Porque eu olho para isto de outro prisma. Já vai aumentar. Eu olho para isto de outro prisma. Eu acho que todas essas soluções de aumentar a carga fiscal acabam por entroncar numa outra questão que é, para mim, a questão de fundo. É que sem crescimento nós não vamos conseguir resolver o problema. Mas com o aumento de impostos conseguimos Ora bem, crescer. o problema é esse, a correlação que possa existir entre um aumento de impostos e o crescimento económico. O que é facto é que parece
que exista alguma correlação entre o crescimento do imposto e uma hipotética regressão do crescimento económico. Aliás, ainda ontem vi notícias de que a Argentina, depois destas operações de reestruturação, baixou os seus impostos e já há uma série de manifestações públicas de investidores institucionais internacionais a quererem apostar. Agora, não há dúvida que toda a política económica que este governo tem seguido tem sido no sentido de facilitar o consumo através do aumento do rendimento disponível e, portanto, da carga fiscal direta. E aposta na carga fiscal indireta. Ora bem, o que se está a verificar, e as notícias do primeiro trimestre não são nada favoráveis, porque, como se sabia, aliás, a carga fiscal indireta incide sobre variáveis que não controlamos e, consequentemente, o que acontece é que, por muita rigidez que haja na elasticidade de preço-procura no que respeita a alguns produtos, como o tabaco, como os chamados produtos do vício, não é? O que é facto é que houve, com certeza, uma quebra do consumo nesses produtos, que é natural, que talvez depois se esbata com o tempo. Agora, eu posso dizer-lhe que provavelmente não vamos assistir a nenhum aumento fiscal no domínio da tributação direta, mas, como dizia, e muito bem há tempos, um grande amigo meu, Daniel Bessa, dizia que apostava, não é, em como até ao fim do ano o IVA iria ter que aumentar outra vez. Portanto, significa que a aposta será novamente a de aumentar os impostos indiretos naquilo que for necessário. Aliás, é interessante porque ainda esta manhã vinha a ouvir na rádio a intervenção de um bloquista, não é? E é interessante ver que todo o discurso, neste momento, da esquerda parlamentar é no sentido de pôr em causa a nossa subserviência face à comunidade europeia. Portanto, agora o tema é este. Nós temos que perder este medo deste diálogo. E a Comissão Europeia está a tentar interferir na nossa política interna, a reduzir ainda mais a nossa já reduzida soberania e, portanto, isso temos que combater. E o Partido Socialista tem que, efetivamente, assumir essa guerra em Bruxelas de acabar com esta ingerência da Comissão Europeia nos nossos assuntos internos. Portanto, isto é uma demagogia, não é? Porque, obviamente, o problema não está na Comissão Europeia, está nos nossos credores, é evidente, quer dizer, e esses têm a faca e o queijo na mão. Agora, não há dúvida que, volto ao princípio, o que temos que ver se conseguimos é quebrar este ciclo de crescimento, receita, crescimento, receita. E, portanto, o crescimento económico, até porque está sempre no PIB, no denominador das frações, é que vai fazer determinar a nossa situação, quer relativamente ao déficit, quer relativamente à dívida pública, etc. É claro que estamos a beneficiar de situações favoráveis em termos externos, ou seja, digamos, esta política do Banco Central Europeu, de baixar os juros da dívida pública, é-nos favorável. Não sei quanto tempo é que mais ainda vamos beneficiar disso. Provavelmente também já não estamos a ter aqueles benefícios que tivemos ao ano passado, como seja a baixa do preço do petróleo e outras questões desse género, que nos facultaram um equilíbrio da nossa balança externa de uma forma um bocadinho mais significativa, acentuada. Agora, eu continuo a dizer que realmente a questão de saber o que é que vai acontecer à carga fiscal, ela está muito mais relacionada com a questão de saber como é que o crescimento económico se vai processar, e como é que vamos conseguir lidar com medidas concretas. Aquela questão do IRC é uma questão perfeitamente irrealista e irracional, não é? Portanto, depois, aliás, de um acordo feito em que o Partido Socialista também foi parte interessada, agora, digamos, se suspendem essas medidas, todas elas, penso eu, que teriam vantagens, como aliás se está a verificar em algumas outras economias, não é? E, portanto, há aqui assim uma pescadinha de rabo na boca com a qual temos que lidar e provavelmente um dia cortar este ciclo vicioso, no sentido... É claro que fazer isto numa situação em que é necessário fazer a consolidação das finanças públicas é mais difícil, não é? Porque se tivéssemos alguma folga, provavelmente poderíamos, talvez... Porque há aqui sempre um lag, não é? Entre a tomada da medida e a sua iniciar os seus efeitos.
E, portanto, eu não queria prolongar a minha conversa, até porque o João já está ali a olhar para o relógio e, portanto, não queria estar a monopolizar. E já percebemos que o João, Caio de Guerreiro tem uma opinião de que vamos continuar, então, com este aumento de impostos. Repare, o nosso regime democrático tem uma característica que é talvez a característica mais evidente dele. Desde 25 de abril de 1974, que os impostos sobem sistematicamente. O Dr. António Costa vai aumentar os impostos? Vai. E o que é que ele vai fazer? O mesmo que fizeram todos os primeiros ministros antes dele. Aumentar os impostos para resolver os problemas da dívida pública. Isto tem sido, e do déficit público. Isto tem sido sistemático, este aumento da carga fiscal, e também tem sido sistemático, embora com alguns intervalos, particularmente agora durante o período do Dr. Passos Coelho, o aumento do peso do Estado na economia. Este número, aliás, 34,4, engana porque não inclui contribuições e uma série de outras coisas. O número real anda perto dos 50% do PIB. Tem 42, qualquer coisa. Com as contribuições sociais. Exatamente. E se calhar um bocadinho mais, porque o Estado pesa 50% da economia, o déficit é 3 e tal por cento, portanto o contributo virá. Este número engana e é pouco rigoroso, ainda por cima engana porque na OCDE estão alguns países que são rigorosos nestas coisas e, portanto, a nossa carga fiscal é mais alta e o nosso esforço fiscal, que é o que conta, que é o rendimento que fica disponível após o pagamento de impostos, é certamente o maior, ou pelo menos estará entre os 2 maiores da União Europeia e os 2 ou 3 maiores da OCDE. Portanto, nós já estamos muito acima daquilo que devíamos estar em termos de fiscalidade. E é natural que quando e é histórico, não é? Esta estagnação secular que vivemos, portanto, desde 2000 que não temos verdadeiro crescimento económico, ou crescemos 1% ou caímos 1%, andamos por aí. Esta estagnação secular tem, na minha opinião, muito a ver com este enorme aumento de impostos. Há aqui um binómio risco-recompensa que está completamente desequilibrado quando a recompensa fica muito cortada. E, portanto, aos investidores não vale a pena investir. E esse é um dos outros grandes problemas da nossa economia, que as nossas empresas não estão a investir e os estrangeiros não estão a investir em Portugal. Estes problemas não se foram criados agora por este governo, mas estão a ser agravados. Vamos ter certamente mais um aumento de impostos, vamos ter um disparate que é um IMI progressivo que vai criar alguns problemas e vai provavelmente, é um disparate, porque vai provavelmente tornar mais difícil ainda, de uma grande parte do estoque de crédito mal parado dos bancos estava a sair através de aquisições de privados que às vezes compravam segundas casas, etc, etc. E, portanto, muitas pessoas que têm uma casinha, um apartamentozinho no Algarve para férias e não sei o quê, não são propriamente ricos, são a classe média e são quem vai apanhar com isso. Nós não temos um número de ricos suficiente, nem nós, nem país nenhum, para pagarem os impostos todos. Portanto, os impostos para funcionarem, é por isso que eles mexem no IVA e no IRS, nos escalões mais intermédios, é porque é nos escalões intermédios onde está a maioria das pessoas que estão, a maioria do rendimento, não são 200 ou 500 ou 1000 famílias, que vão, aliás, ter agora um acompanhamento especial pela autoridade tributária, que fazem a diferença. E esta política mantém-se e é altamente prejudicial para a economia. Nós já temos o desemprego a subir outra vez e, portanto, vamos continuar com subidas de impostos. E quando é que essa subida vai acontecer? Até porque o Governo o que diz é que quer reduzir a carga fiscal e não aumentar. Bom, há uma semana ou 2 ou 3 o Primeiro-Ministro negava no Parlamento que houvesse plano B. Ontem, numa entrevista à SIC, assumiu que havia um plano B. E eu não acho muito grave estas mentirinhas dos políticos, porque todos são iguais nisso e, portanto, não quero aqui estar a discriminar o Dr. António Costa e dizer que é diferente. As coisas são o que são, quem governa tem que dizer certas coisas e depois tem que fazer às vezes diferente. Agora, quando a grande questão que se põe é se é antes do verão ou se é depois do verão, mas também pode ser a meio do verão, não é? Porque isso será um aumento que eu aposto... É aqui uma espera para não defraudar as expectativas? Há de ser quando vai ter os dados da execução orçamental e vão perceber se têm que fazer o aumento já ou não. O Dr. Daniel Bessa aposta, e ele é uma pessoa muito bem informada, até como outros, que até a final do ano vamos ter um aumento de 1 ou 2 pontos percentuais no IVA. Vamos ver, porque estes fenómenos depois também criam mais evasão fiscal,
porque aqui em Portugal as pessoas não fogem ao fisco para ficarem ricas, as pessoas fogem ao fisco já para sobreviver e, portanto, a situação começa a ser, em termos fiscais, muito complicados, mas é preciso dizer que está em linha com a ideologia que nos governa, não é? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm no seu programa a nacionalização da totalidade da economia num sistema do tipo Coreia do Norte. O governo depende deles, isso que só há na Coreia do Norte hoje em dia, quer dizer, já ninguém é tão tapadinho, para não chamar outra coisa, para manter programas deste tipo. E, bom, enfim, Maduro na Venezuela, que agora decretou férias para todos, porque não há eletricidade a maior parte do tempo, também tem um programa parecido. Portanto, nós temos 20 e tal % dos nossos deputados acreditam que isso é que é bom e, portanto, é de admitir que os impostos continuem a subir e que os portugueses e os empresários continuem a investir fora e pronto. Mas aquilo que eu dizia há pouco, desculpe, João, é relativamente à questão do discurso face à ingerência da União Europeia, é porque eu estou absolutamente convencido que o aumento de impostos vai acontecer, mas vai ser dada como uma justificação as análises que agora hão de vir, não é, relativamente ao semestre europeu e à nossa credibilidade em termos do programa de reformas e do programa de estabilidade e, portanto, esse vai ser, digamos, o cenário, ou seja, vamos ter que fazer porque Bruxelas, mais uma vez, acaba por ter uma desconfiança sobre a nossa economia. Quando se governa mal ou bem, o que se faz é arranjar um inimigo externo. Claro, portanto, e é isso que eu queria dizer. Foi uma coisa que fez com grande mestria durante quase 40 anos o Alberto João Jardim com o continente. Arranjava um inimigo externo para desculpar certas coisas, mas ele foi um bom governante. António Costa está à procura de arranjar como inimigo externo a Comissão Europeia ou a União Europeia para ver se arranja uma desculpa para o facto das coisas que são de facto responsáveis. Os portugueses vão acreditar nesse inimigo externo? Eu não sei se os portugueses vão acreditar nesse inimigo externo, porque os portugueses, como todos os povos e como é inteligente ser, são ambivalentes relativamente à União Europeia. A União Europeia tem muita coisa boa. A liberdade de circulação, o facto dos nossos filhos quase todos fazerem Erasmus quando chegam à universidade, o facto de podermos trabalhar no estrangeiro quando queremos, compramos os produtos muito mais baratos. Nós lembramos que antes de entrar na União Europeia só passar uma fronteira era uma dificuldade e as pessoas tinham que ir fazer certas compras a Badajoz para comprar caramelos e outras coisas e depois passar na fronteira era dificílimo, etc. Portanto, os portugueses gostam muito de muitas coisas que a União Europeia traz. E particularmente as taxas de juro que são neste momento taxas europeias, exatamente. Porque se não fosse isso, a nossa taxa de juro seria provavelmente 7 ou 8 vezes superior àquela que é. Exatamente. Mas esse é um aspecto psicológico. E isso deixava-nos com um déficit e aí com uma necessidade de cortar brutalmente na despesa pública. Porque é que a Inglaterra provavelmente, não se sabe ainda, vai votar o Brexit? Eu, sinceramente, porque há determinados factos que são dados como adquiridos em que já se esbateram, não é? Já ninguém avalia, digamos, os benefícios, só avaliam as componentes negativas. E quando ainda por cima isso é utilizado como leitmotiv para determinadas medidas de política interna, dizendo que são imposições que vêm de fora, isso mexe com as pessoas, ainda por cima porque está em causa o bolso delas. E, portanto, este inimigo dá jeito em termos políticos, dá jeito. A Inglaterra vai votar o Brexit, ou não, vamos ver, exato. Mas se votar, vai... E a Inglaterra tem 60 milhões de habitantes, nós temos 10, as situações são muito diferentes. Se votar, vai ficar com um problema, é que vai cumprir as diretrizes da União Europeia sem ter os benefícios, porque isso já acontece com a Noruega e a Suíça e com outros. Quando você tem um enorme mercado ao seu lado, que tem regras comuns, e você é relativamente pequeno relativamente a esse mercado, tem duas hipóteses, ou está dentro para influenciar, que é o que faz Portugal e a Inglaterra até agora, ou está fora e perde a influência, mas tem que aguentar as regras, não é? E nós temos que aguentar as regras da União Europeia. Na fiscalidade há aqui um ponto muito importante para voltarmos ao centro do debate, que é um erro que Portugal faz, que é gravíssimo. Uma pequena economia, ao lado de uma grande economia, para crescer e ser atrativa, tem que ter menos impostos que a grande economia. Ora, nós, sistematicamente, há 20 anos para cá, isso tem muito a ver com a nossa estagnação económica, e insistimos que podemos ser um país pequeno com impostos muito mais altos que a Espanha. O investimento vai para a Espanha. Porque, em condições iguais, os investidores vão conhecer Espanha. Não é lá por eles terem as touradas e a movida e serem mais bonitos que nós, não são. Nós até somos, na minha opinião, um país bastante mais agradável.
é uma opinião, talvez influenciada pelo nacionalismo, também somos mais bonitos. Mas somos menos atrativos economicamente. Mas economicamente somos mais pequenos, portanto somos menos atrativos. Para sermos menos atrativos temos que ter regimes fiscais competitivos. O regime dos residentes não habituais, que tanto investimento tem atraído para Portugal, é um regime que nos dá competitividade e que prova a quem queira ver que nós conseguimos ter investimento se usarmos os instrumentos fiscais que os outros países usam para atrair esse investimento. Isso foi o que a Irlanda fez à Inglaterra, com um sucesso tão grande que hoje a Irlanda é mais rica que a Inglaterra, apesar das crises todas. Enquanto que em 1990 a Irlanda era para aí 70% ou 75% do PIB per capita da Inglaterra, hoje é 110 ou 115 do da Inglaterra. Não estou a falar da União Europeia. Da União Europeia é 150, mas a média da Inglaterra é bastante superior. E, portanto, Portugal pode fazer isto à Espanha, mas tem que ter uma política fiscal competitiva. Ora, nós fazemos o contrário. Nós temos uma política fiscal muito pouco competitiva, que não é nada competitiva, não é? Nós somos mais caros que a Espanha. Isso para fazer essa mudança, basta querer ou não? Basta querer. É preciso querer cortar a despesa pública, que é uma coisa que pouca gente em Portugal quer fazer, e particularmente a nossa elite não quer fazer. Nós temos uma elite muito ligada ao setor público. A questão é quanto tempo é que nós vamos sobreviver. Isto depois leva-nos a uma conversa, esta questão da fiscalidade leva-nos a uma conversa que é: nós podemos estar no euro ou devíamos estar fora do euro? Porque a inflação resolvia todos estes problemas, não é? Quando nós tínhamos inflação, os problemas resolviam-se porque com a inflação de 7, 8% ao ano, 9%, e chegámos a ter de 20 e tal, depois num ano cobria-se o déficit público, cobria-se tudo, aumentava-se a despesa pública 3 ou 4%, a inflação era de 7 ou 8%, no ano seguinte já não havia déficit. Até havia superávit se fosse preciso, e as pessoas aceitam muito melhor verem os salários cortados pela inflação do que verem os salários cortados nominalmente, ainda que esse corte nominal seja inferior. O nosso Tribunal Constitucional também não vê problema nenhum em criar-se inflação para baixar salários, na baixa dos salários nominais é que já acha que é inconstitucional, com uma fundamentação que é puramente política, não tem nada a ver com o que a Constituição diz, mas os tribunais constitucionais são fortemente politizados. E, portanto, leva-nos a esta conversa de nós, se calhar, precisamos de inflação para resolver os nossos problemas. Isso é um facto que a inflação beneficia essas situações, mas também ninguém pode esquecer que a inflação é um imposto escondido sobre os ativos dos cidadãos. E, portanto, aqui... Agora, aquilo que eu disse há pouco... Mas é um imposto que aparentemente os cidadãos procurei gostam. Passar essa mensagem... Melhor, é que é o problema que existe entre uma medida estrutural... como você refere, a questão da diminuição da despesa pública, normalmente só faz efeitos 2, 3 anos depois, enfim, não é uma medida que... Ora bem, nós precisávamos de ter umas finanças públicas mais sãs para poder fazer face. Por exemplo, o que se passa com a reforma da Segurança Social, que não há maneira de arrancar, não é, em termos daquilo que deve ser o futuro. Porquê? Porque qualquer solução, seja à moda sueca, seja por plafonamentos, seja vertical ou horizontal, pressuporia que durante 1, 2, 3 anos houvesse um déficit muito grande que, digamos, o Orçamento de Estado não está em condições de poder suportar. E, portanto, daí, no desperdício. Talvez até, e tem sido isto dito muitas das vezes, que talvez exista alguma falta de realismo na aplicação da austeridade por parte da União Europeia. Esse discurso é um discurso popular, é um facto. A senhora Lagarde tem usado isso, enfim, talvez até de uma forma um bocadinho leviana, porque parece que sacode a água do capote, mas o que é facto... mesmo. E sacode mesmo. Mas o que é facto é que talvez há determinado tipo de situações, quer no que respeita ao apoio ao investimento, e, portanto, determinadas situações, por exemplo, a não consideração do investimento para o déficit, não é? Para efeitos, digamos, uma vez que é uma despesa virtuosa, como é costume dizer. Como também, muitas das vezes, questões que têm a ver... se fizer falta. Se for para construir 3 autoestradas para o Porto, já não é, não é? Embora haja alguns indícios de alguma flexibilidade, por exemplo, para a questão, é claro, para os países que estão ainda em procedimento de déficit civil, isso não se aplica, mas era uma ideia que existia, era que conseguíssemos passar abaixo dos 3%, haveria alguma flexibilidade no que respeita à Comissão Europeia da consideração para determinado tipo de despesas com caráter de estruturais, elas poderem não contar para isso.
concretamente o caso da Segurança Social, que vai ter que ter um tratamento qualquer favorável nessa maneira, porque é evidente que qualquer solução no sentido de equilibrar as contas da Segurança Social há de passar por um período de menor receita, não é? Porque se nós queremos associar a Segurança Social e os seus benefícios às reservas matemáticas que cada contribuinte tem para o bolo, é evidente que há de haver ali um período em que... A política deste governo já se percebeu qual é relativamente à Segurança Social, é tramar as gerações mais novas. É tramar as pessoas que têm menos de 55 anos ou menos de 60 e pronto, e depois logo se vê. Mas não é obrigatório que seja assim. Mas é essa a política que está a ser seguida, porque a recusa de procurar soluções é prejudicar os mais novos, o mesmo se passa nas leis laborais, etc, etc. Isto é o governo dos interesses instalados. Que, curiosamente, hoje em dia nós temos uma esquerda muito mais conservadora do que a direita. Agora, esta ideia de ser como a avestruz, meter a cabeça na areia e esperar que os problemas passem, num país como Portugal dificilmente resultará. É possível que, se nós tivéssemos dinheiro e autonomia, fosse boa ideia fazer uma política orçamental mais expansionista. Mas até o Paul Krugman, que é um economista que eu admiro e que conheci já uma ou duas vezes quando esteve em Portugal, é uma pessoa que ele próprio diz que sim, se calhar era boa ideia fazer-se menos austeridade, mas a solução está em Berlim e Paris não está aqui em Portugal. Portanto, e o Dr. Passos Coelho e agora o Dr. Costa já se fartaram de insistir com Berlim e Paris para eles mudarem de opinião, porque não julguem que o Dr. Passos Coelho não fazia o mesmo que o Dr. Costa, porque ninguém gosta de andar aqui a dar más notícias para os seus eleitores. O que é que não conseguiu? E até agora o Dr. António Costa também não conseguiu e não me parece que vá conseguir, porque o centro da Europa não parece disponível para mudar de opinião. Vamos fazer um curto intervalo, voltamos já de seguida. Até já. Voltamos à segunda parte desta comissão executiva. Manuel Alegria, já falámos aqui e voltaremos ainda a falar destas questões entre o Governo e Bruxelas, nomeadamente no que diz respeito a este enorme aumento de impostos que obrigatoriamente tem que ser imposto, mas o que eu lhe pergunto é possível aliviar? E onde é que é possível aliviar? Eu não vejo, digamos, qualquer hipótese de alívio. Há muitas. Até porque, não, vamos lá ver, em termos da receita, ela aliás teve um comportamento menos favorável no primeiro trimestre. O que já está a acontecer é aquelas críticas que vêm de Bruxelas, dizer que é insuficiente, que isto não, digamos, algumas medidas de regressão que têm sido tomadas, como a questão do aumento do salário mínimo, mais a questão do SES e outras questões destas que estão a ser mal vistas em Bruxelas. Há quem diga e faz uma leitura disso, que é de que Portugal neste momento é um case study para a Comissão Europeia em termos do exemplo que pode transmitir aos demais. E temos situações na Europa potencialmente conflituosas. No caso das eleições em Espanha, não sei o que é que vai dar. Na Grécia estamos a assistir a uma situação em que já volta a haver agitação social, porque, digamos, Bruxelas... Mas também temos uma moção de António Costa que diz que não quer mais ser bom aluno. Pois, isso é aquelas afirmações, aquelas botarde políticas que se dizem. É evidente que houve sempre essa ideia. É para ficar escrito? É para ficar escrito. Porquê? Porque Portugal foi sempre acusado, enquanto membro da União Europeia e da União Económica e Monetária, como bom aluno, não é? Normalmente não discutia, quando estava no governo, não discutia medidas de Bruxelas porque as aceitava pacificamente, etc. Agora, há uma coisa que é preciso dizer. O governo do Dr. Passos Coelho conseguiu discretamente renegociar para aí 1/3 da dívida portuguesa e baixar imensas taxas de juros. Até agora, este governo, com esta atitude, o que conseguiu foi subi-la. Sim, mas não sei se foi por uma conjuntura favorável em termos, especialmente das medidas do Banco Europeu. Mas conseguiu. O que eu estou a dizer é que nós estamos à espera da boleia da Grécia, nós temos que falar alta Bruxelas nas reuniões discretamente, que era o que se fazia. Não sei se querer ter como Bruxelas inimigo. Talvez o Dr. António Costa ache que é o novo Tsipras. O problema é que Tsipras aqui parece ser mais a Catarina Martins que aguenta melhor o eleitorado. Quer dizer, e, portanto, eu sei que o equilíbrio
que o Dr. António Costa tem que fazer é extremamente difícil. Mas apesar de, por exemplo, nesta moção de António Costa ele dizer que não quer mais ser bom aluno, também diz que quer manter boas relações com a Europa, ao contrário das moções do Bloco de Esquerda, em que dizem precisamente o contrário. Ele tem que dar uma no cravo e outra na ferradura, não é? O PS hoje em dia é europeísta e tem um problema que é 80% da população portuguesa, e se calhar, incluído muita gente que vota no Bloco de Esquerda também, se calhar 85%, é pró-Europa. Os portugueses não querem sair da Europa, porque os portugueses lembram-se que as coisas eram muito piores antes de estarmos na Europa, não é? E nós, hoje em dia, vivemos efetivamente muito melhor que o que se vivia há 25 ou 30 anos e, portanto, não queremos perder aquilo que conquistámos, porque a Europa foi uma grande conquista. Nós lembramos quando o Dr. Mário Soares assinou o Tratado de Adesão à União Europeia, quando Portugal aderiu à União Europeia, aquilo foi um grande triunfo para Portugal. Quer dizer, nós aderimos numa manhã, a Espanha numa tarde, foram anos e anos de negociações que começam, aliás, ainda no tempo de Salazar é que começa a primeira equipa a negociar, estávamos nós na EFTA. Sim, o acordo de comércio, era meramente um acordo de comércio. Mas foram sempre os mesmos sim. negociadores até a entrada na União Europeia. Portanto, Portugal percebia que não podia ficar sozinho e que depois, nós temos que falar nestas coisas que são assim, que depois de deixarmos de ter as colónias africanas, que aconteceu com o 25 de Abril e que foi uma evolução natural, se calhar já as devíamos ter deixado até antes do 25 de Abril, nós tínhamos que estar mais integrados na Europa, não é? Porque perdíamos mercados naturais. É aí naturais. que eu julgo que é necessário fazer. Estas moções, estes ditos de António Costa, eu acho que ele aposta numa coisa que eu, sinceramente, não sei se poderá um dia vir a acontecer. Eu acho que é um sonho de uma noite de verão. É criar uma frente de países com, digamos, interesses comuns nesta matéria e tentar que esses países consigam mudar um pouco da estratégia que a União Europeia tem seguido no que respeita a estes equilíbrios das contas públicas, etc. Portanto, a visita de António Costa à Grécia, de certa maneira, a tentativa de regimentar outras economias, encontros, digamos, de petit comité, acabam por tentar, porque fala-se ainda, António Costa falou há dias, na necessidade premente da mutualização da dívida, que é uma questão que é cara ao Partido Socialista e a Portugal também. Seria excelente que conseguíssemos, a nível europeu, mutualizar a dívida. Só que o problema, como aliás no caso da União Bancária também, que tem andado sempre, é que também vamos ter eleições na Alemanha. Também não se sabe o que é que vai acontecer na Alemanha em termos de... parece que os partidos da direita estão a subir exponencialmente. Exatamente. Em termos da manifestação de interesse dos seus eleitores. Portanto, há aqui um conjunto de questões. Aliás, ainda esta semana, Mário Centeno, numa reunião do Eurogrupo, também fez a afirmação de que nós não temos que pensar na reestruturalização da dívida. É uma questão que nós não podemos sequer equacionar. Mas à espera da boleia da Grécia, não é? Sempre à espera da tal boleia que possa vir em termos de conjuntos. Mas voltando à questão do aliviar, onde é que se pode aliviar? João Queiro Rei estava a dizer que sim? Onde? Onde é que se pode aliviar sem ter diminuição da receita, que esse é que é o segredo dos deuses. Não, eu acho é que se tem que diminuir a receita. Porque eu acho, e há muitos economistas que defendem isto hoje, particularmente a escola de Chicago, é Portugal e outros países, nós não conseguimos reduzir o tamanho do nosso governo. Não conseguimos. O nosso Estado, que é cada vez maior e mais tentacular, e arranjamos sempre mais uma coisa para o Estado fazer, mais um amigo para empregar. Temos câmaras municipais com centenas de funcionários. O segredo é diminuir a receita. Você diminui a receita e corta, porque tem mesmo que cortar. E isso, se calhar, porque nós a tentámos fazer... Então, como é que gera o déficit? Se diminui a receita, não diminui a despesa? Mas diminui a despesa porque diminui a receita. Mas você diz que o Estado é fazer ao contrário, tem que se reduzir a receita, que é para os políticos se verem obrigados a reduzir a despesa, porque para reduzir a despesa já vimos que eles não vão fazer isto. Eu acho que o António Costa faz muito bem em tentar regimentar outros governos para tentar negociar com a União Europeia uma flexibilização da dívida e, se puder, até um perdão da dívida, porque era ótimo para Portugal, mais uns aninhos até sem dívida nenhuma, se ele conseguir. Não me parece que isso resulte, porque os credores não costumam ceder. Voltemos à Argentina. Os credores não cederam coisíssima nenhuma. Esperaram que o regime da senhora Cristina Kirchner caísse. A Argentina empobreceu dramaticamente, da mesma maneira que a Venezuela está a empobrecer de uma maneira absolutamente horrorosa, e os credores não tendem a ceder. Não é só por os credores serem mauzinhos,
é porque os credores têm atrás de si as pequenas poupanças de muitas pessoas, não é? Porque isto hoje em dia são quase tudo fundos e essas pessoas não estão dispostas a ir ao banco e dizerem-nos, olha, você antes tinha aqui 5.000 euros depositado, um contribuinte alemão, e agora tem 4.500 porque a gente reduziu a dívida a Portugal e à Grécia e a outros. Isso não... Os eleitores não recebem bem. Portanto, é difícil, estas questões são francamente complicadas, quer do lado dos credores, quer do lado do devedor. O mais que se tem conseguido é a negociação discreta através da emissão de nova dívida a taxas de juros muito mais baixas, que foi isto que o governo do Dr. Passos Coelho fez muito bem durante este período. Se foi vantagem conjuntural ou não, eu julgo que foi conjuntural, mas com a subida das taxas de juros que já tivemos desde que este governo entrou em funções, também se mostra que havia algum mérito daquela ideia do bom aluno. E eu volto aqui a uma coisa que é fundamental, que é assim, os países pequenos, como Portugal, não têm a força que têm os grandes países. O Brasil pode estar cheio de problemas, mas não deixa de ter 200 milhões de habitantes, de estar nas 10 ou 12, ou se calhar agora 15, porque caiu muito, porque a moeda caiu muito, maiores economias do mundo, e não é um país que os investidores possam abandonar se quiserem ser empresas globais e não sei o que, não sei mais. Portugal é um país muito pequeno, é 1% ou menos de 1% da economia da União Europeia e, portanto, é fácil de esquecer. Temos que ser mais cuidadosos e, de certa forma, mais papistas que o Papa. A experiência da Grécia versus a experiência da Irlanda, a Irlanda optou por ser boa aluna e está hoje muitíssimo bem. O problema da Irlanda era um problema bancário só. Exatamente, mas a Grécia optou por desafiar a União Europeia e é uma desgraça. Está hoje na miséria, com taxas de desemprego enormes, etc, etc. Portanto, a política de falar alto a Bruxelas não parece resultar. Falemos de um novo conceito de carga fiscal que Mário Centeno reclamou para si, em que pondera a receita de impostos sobre o produto interno bruto. É um novo conceito de carga fiscal deste Ministro das Finanças? Não. Conceito nenhum, não. Mas o que eu penso que está a ser discutido é o problema do PIB potencial e da despesa em relação, portanto, ao cálculo do déficit, não é? Portanto, ou seja, novas regras que sejam um pouco mais realistas e com as quais, aliás, Portugal não parece estar muito de acordo com essa linha, que é, no fundo, em vez de considerar uma taxa de 3%, não é, de despesa de déficit sobre o PIB, seja, portanto, depois com o saldo estrutural ou não saldo estrutural, é, digamos, criar uma limitação ao crescimento da despesa que será igual, por exemplo, à questão do aumento do PIB potencial. Ora bem, isso quebra uma prática tradicional, é que nós, quando fazemos o orçamento, primeiro calculamos a despesa, não é? E, portanto, nem sequer numa base zero, nem nada. E depois, então, vamos arranjar receita para cobrir aquela despesa. Isto iria obrigar-nos, portanto, quando se orçamentar a despesa, logo termos ali um teto, não é? O que eu dizia há bocado é que nós devíamos fazer o contrário, devíamos olhar para a receita que tínhamos e como é que a despesa cabe lá dentro, em vez de estarmos sempre com a muleta de aumentar os impostos. Mas volto a dizer, não se pode acusar o António Costa disto, isto é o que fazem todos os governos desde o 25 de Abril, e aliás já Salazar, quando chegou ao poder, o que fez foi aumentar impostos para resolver os problemas económicos. Agora, eu acho que isso são, no fundo, discussões que acabam por desviar a atenção das questões de fundo, não é? E a questão de fundo é ver como é que este crescimento anémico da Europa em geral, e não é de Portugal apenas, se pode resolver. Sim, mas, porque a Europa está anémica e nós vemos que os Estados Unidos... Mas você não pode comparar alhos com bugalhos. Você não pode comparar uma Alemanha que tem um rendimento per capita perto dos 40 e tal mil euros. Sim, mas tem taxas de crescimento anémicas também. Certo, mas a gente tem taxas de crescimento anémicas com um rendimento per capita que é 50% do alemão. E, portanto, nós tínhamos a obrigação de crescer e de nos aproximar dos alemães, porque os países mais pobres têm mais facilidade em crescer. É mais difícil uma economia muito desenvolvida porque os patamares são inferiores. Ora, o que temos é que a Alemanha tem crescido mais do que Portugal. Portanto, para além do mas problema do euro... Mas não podemos comparar, mas podemos seguir os bons exemplos ou não? Mas é que nós não seguimos os bons exemplos. Nós queremos seguir os maus exemplos. Este governo quer seguir o exemplo da Grécia. É o exemplo. Permita-me que eu lhe diga aquele adágio popular, casa onde não há pão, não é? Todos ralham, ninguém tem razão. E o problema é esse, é que nós estamos a viver numa situação em que todas as soluções são quantificáveis e todas elas se traduzem, pelo menos num período transitório, em quebra de despesa e estamos nesse período transitório agora?
Não, porque ainda nem sequer o iniciámos, porque há sempre aquele medo terrível de tomar as medidas sem ter, digamos, um pouco da segurança relativamente aos anos em que então, vai como haver. É que vamos crescer com estes Pois, impostos? essa é uma boa pergunta. Aliás, como é que nós o PIB vamos já está a quebrar baixar. isso? Nós não vamos crescer. Eu penso que só talvez as através importações de uma aumentar, as política exportações europeia diferente. diminuir. Eu acho, aí acredito que poderia acontecer que a Europa tivesse um dia, um momento de lucidez Nós para fizemos equacionar a questão. pequeníssimas reformas nas nossas leis laborais. Pequeníssimas. E essas pequeníssimas reformas levaram, consequentemente, a um aumento significativo do emprego em Portugal. E foram as mais pequenas que se pode fazer e continuamos a ter as leis laborais mais rígidas da União Europeia. E mesmo assim o emprego subiu logo. Agora, nós não estamos dispostos a fazer as reformas. Algumas o Dr. Passos Coelho tentou fazer e não conseguiu outras pequenas. Algumas das que conseguiu estão a ser revertidas. Nós queremos voltar ao passado e não dá nestas coisas para voltar ao passado. Mas esse input tem que vir de dentro de Portugal, do Governo ou da Europa? Tem que vir de dentro de Portugal, porque os outros países são muito mais competitivos, têm economias muito mais liberalizadas, o Estado é muito mais eficiente em cada Mas euro não que parece, gasta. acha que há vontade política, não deste Governo, ou não há vontade política no geral? Este Governo não tem vontade política de fazer nada, como aliás anuncia permanentemente, isto é a política do Governo, é voltar atrás, são as reversões, são os repores, é voltar para trás. O que é que o tempo não volta para trás, não é? E a economia não volta para trás, mas é essa a política anunciada. Portanto, este Governo não tem vontade. E vamos ser sinceros, quer dizer, o centro, o PSD e a direita, o CDS, também não têm grande vontade. As reformas que fizeram foram forçados. Isso é um problema de Portugal. Portugal não tem vontade de se adaptar aos novos tempos. E o problema é que os tempos não param. E acha que os portugueses teriam essa vontade implicando mais sacrifícios ou não? Essa vontade eu não sei se implica tantos sacrifícios assim, porque há pessoas que beneficiam e outras que não beneficiam e provavelmente até relativamente depressa, como o Manel dizia da Argentina, haverá investimento. A Irlanda deu a volta muito depressa, quer em 89, 90, quando começou a fazer a reestruturação do Estado, quer agora. Nós não o queremos fazer, temos este estilo latino de preferirmos ficar como estamos. É um estilo que talvez seja a nossa maneira de ser. O mundo é que vai mudando entretanto, não é? E essa mudança, essa onda tecnológica atinge-nos, quer nós queiramos, quer não. Quer dizer, antes o problema, para dar o exemplo dos taxistas, antes o problema deles era o Uber, que é muito competitivo. Bom, agora já apareceu o Cabify cá em Portugal também. E há outras plataformas. Portanto, por muito que se resista a certos tipos de mudança, ela acaba por acontecer porque o progresso é inevitável, não é? E quando não nos adaptamos, acabamos por sofrer mais, não é? As espécies que sobreviveram, em termos darwinianos, são as que se adaptam. Eu acho que nós, para vivermos melhor, sobrevivemos de certeza, mas para vivermos todos melhor, temos que nos adaptar a grandes mudanças que ocorreram no mundo e grande parte delas têm, de facto, por base mudanças políticas e tecnológicas. Se o cidadão está disponível para fazer um trade-off entre sacrifício hoje para melhoria amanhã. E isto passa-se, não há dúvida, depois de 4 anos em que não há dúvida que houve uma enorme quebra do poder aquisitivo. Exatamente. E do rendimento disponível, etc. Porquê? E aí talvez seja a questão, não soubemos vender, e eu acho que, no fundo, o resultado das eleições de outubro, etc., talvez não se tenha sabido vender, efetivamente, bem esta questão de que isto é transitório porque isto tem que ser feito e, portanto, amanhã vamos ter o benefício do resultado destas políticas. Porque nós, Manel, e eu acho que concordo, ou nos reformamos aos poucos, ou reformamos um dia de supetão. Exato. Porque isto é um trambolhão. Essa, como você sabe, é a questão que existe entre, digamos, os partidos ou as ideologias reformistas e as revolucionárias. Revolucionárias, não é? Exatamente. E, portanto, provavelmente Portugal, desculpem este termo, enfim, muito popularucho, do nacional-porreirismo, no fundo é isto, quer dizer, nós nunca fomos, e é espantoso como é que aqui ao lado, em Espanha, são uma índole completamente diferente, não é? Ou seja, eles são, entre aspas, sanguinários, não é? E quando lutam. E nós aqui somos conformistas, reformistas em excesso, provavelmente.
Mas isso, eu continuo a dizer, o segredo está no crescimento económico e em arranjar soluções para o crescimento económico. Mas nós, para criarmos vendendo o país melhor, porque este país formas. tem vantagens competitivas muitíssimo interessantes que provavelmente até não estão suficientemente aproveitadas. Não estão mesmo Temos que aproveitadas. terminar. Muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Volto a contar convosco na próxima semana. Eu conto consigo também já amanhã. Até lá.